Muito bom estar aqui mais uma manhã, o melhor dia da semana, para honrarmos, para glorificarmos o nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo e dizer que a PIB é uma igreja muito amada, uma igreja cheia de pessoas que transbordam a presença de Deus, e uma igreja cheia de pessoas que estão completas e prontas para transbordar o amor de Deus por onde elas foram. Quando nós louvamos juntos, quando a gente tem aqui esse momento de louvor, de adoração, o céu se abre e nada se faz impossível. E através de cada um de vocês o reino tem se expandido e pessoas têm compreendido o que é o verdadeiro amor de Cristo. Vocês são filhos amados de Deus e por onde vocês vão as pessoas têm entendido, compreendido e sentido o amor de Deus através da vida de cada um de vocês. As famílias de vocês são a resposta das orações daqueles que um dia construíram esse templo, sonhando com uma Belo Horizonte transformada por Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma cultura do reino. Nós estamos na série Recalculando a Rota, e nesta série, neste mês, nós estamos revendo algumas coisas. E uma das coisas que nós vimos que precisávamos rever era a cultura da honra, que é o que nós vamos falar hoje. A honra é uma cultura sobrenatural. A honra, ela abre os céus e quebranta qualquer coração. O que eu fiz ao subir aqui foi dizer a vocês palavras de honra sobre a nossa igreja. E o que eu pude perceber foi que os corações se quebrantaram, os semblantes ficaram mais leves, aqueles que estavam franzindo a sobrancelha relaxaram a sua face, porque é isso que a honra faz. Quando eu honro alguma pessoa, quando eu honro o que há de melhor em você, eu conquisto o seu coração. Quando eu honro o melhor que há em uma pessoa, gera uma conexão, e essa é uma cultura do reino. O que eu precisei fazer não foi contar mentiras, não foi puxar um saco, mas foi enaltecer o melhor que há em cada um. Aqui na PIB nós praticamos a cultura da honra, e tanto que ela está entre os nossos 5 valores. A definição literal para a honra é valorização, ou seja, honrar alguém é dar valor a alguém. Se eu honro a sua vida, eu acredito valor a você. A honra então pode ser demonstrada como uma atitude, como uma palavra, como um presente, como um pensamento. A honra é alguma forma de eu demonstrar que eu acredito no valor que há em você, e é uma forma de eu tirar o melhor de você para que você mesmo possa usufruir disso. A verdadeira honra tem origem no coração. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus diz: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens. O que Deus quer dizer aqui é que a verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Quando o meu coração teme a Deus, e o que é temer a Deus, pastor? Temer a Deus é eu admirá-lo, eu respeitá-lo, acima de tudo, eu tenho um grande apreço, e eu não quero desagradá-lo, eu não quero desapontá-lo. Isso é temer a Deus. E aí um coração que teme a Deus, que quer agradá-lo acima de tudo, a honra flui naturalmente de dentro dele. Quando o meu coração honra a Deus, a honra flui de dentro de mim. Porque Deus me ensina não só a enxergar o valor nas pessoas, mas a acreditar valor em qualquer um que vier diante de mim. Ah, pastor, mas o meu chefe é um carrasco. Não importa, há algo de bom nele que você pode extraí-lo e até ajudá-lo a enxergar aquilo que nem ele acreditava. Ah, mas meu filho só me dá trabalho. Mas é a sua responsabilidade extrair o melhor dele, mostrar para ele aquilo que nem ele mesmo pode enxergar. O princípio da honra especifica que nós devemos reconhecer com exatidão quem as pessoas são, e isso nos posicionará para dar para elas o que elas merecem e para receber delas o presente de quem elas são em nossas vidas. Ou seja, honrar alguém
é eu mostrar para ela o valor que ela tem e eu poder receber o presente de ter em minha vida exatamente quem ela é. Quer receber o melhor de uma pessoa? Honre quem ela é. Quer se conectar a uma pessoa? Honre quem ela é. Quer ganhar alguém para Jesus? Comece honrando quem ela é. A honra gera relacionamentos que dão vida e que promovem vida. O segredo da honra é reconhecer quem as pessoas são. É isso que nós vemos na afirmação de Jesus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de um justo, receberá um galardão de um justo. A cultura da honra é criada à medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. Em suas identidades não de títulos, de bens, mas a sua identidade dada por Deus. E a sua identidade dada por Deus é ser um filho amado de Deus. A minha identidade dada por Deus é ser um filho amado de Deus. Então o meu papel com você é como irmão, reconhecer e lembrar do melhor que há em você. Esse é o nosso papel como igreja. Todos nós somos filhos amados de Deus. E quando todos nós começarmos a viver a cultura de acreditar e entregar valor às pessoas e a Deus, a presença de Deus fluirá no nosso meio de maneira natural. E a vida flui através da honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida e a ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas, para os lares e por onde nós formos, trazendo cura, restauração e salvação para todo aquele que vier diante de nós. Esse é o convite de Deus para nós, esse é o convite de Deus para a igreja, que estejamos conectados, que isso nos traga uma unidade de honra, uma unidade de amor, uma unidade de entrega, a ponto de que o amor comece a fluir dentro de nós e se tem alguém visitando, ele vai pensar, cara, eu também quero viver isso, eu também quero conhecer isso. Agora, se nós não estamos vendo esse fruto em nosso meio, nós precisamos nos perguntar, se realmente estamos honrando aqueles que nos cercam como nós realmente deveríamos. Tem um pastor chamado J.B. Carvalho e ele diz que no início da sua caminhada, no início do seu ministério, o seu mentor chegou para ele e disse, olha, eu saberei que você honrou as pessoas importantes da sua vida se você prosperar. Mas eu saberei que você deixou de honrar alguém importante na sua vida se você em alguma área fracassar. A honra é o protocolo do reino de Deus. Na Bíblia tudo gira em torno da honra. A honra traz contigo gratificações, recompensas, e recompensas que Deus quer que você receba. Mas para isso você precisa entender e aprender a como destravar isso na sua vida. O protocolo de Deus se chama honra. E honra é valorização, apreciação, estima, olhar favorável e respeito. O dicionário Webster diz que honra é como reverenciar, tratar com diferença. É como quando um soldado está diante de alguém superior a ele e ele presta continência. Há ali uma distinção, há ali uma honra a uma autoridade, há ali um respeito, porque existe uma distinção e ele precisa deixar isso claro. No livro de Marcos, nós vemos Jesus sendo impedido de fazer milagres por falta de reverência. Não trataram Jesus com distinção. Houve ali naquele dia falta de honra. Então a Bíblia está nos ensinando que em uma cultura de honra, a presença de Deus flui, mas que também sem a honra, nada pode ser feito. André Fontana diz que o que você precisa está na pessoa que você honra. Por isso nós precisamos aprender a honrar as pessoas. E mais uma vez, honrar é eu mostrar o que há de melhor em você. Honrar é eu enaltecer você para que de alguma forma eu melhore o seu dia. Para que de alguma forma eu melhore o seu humor. Para que de alguma forma eu melhore te lembrando do propósito que tinha quando Deus te criou.
Enquanto Satanás está o tempo todo insistindo e pensando em como tirar as pessoas da presença de Deus, em como tirar das pessoas o valor que Deus colocou, o nosso papel é o tempo todo lembrar o porquê Deus te fez, lembrar das melhores coisas que Deus colocou em você, lembrar de como você é usado por Deus na minha vida. E é por isso que nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Imagina no dia em que realmente nós começarmos a viver e a praticar a cultura da honra. Todos nós, agregando valor uns aos outros, depositando nos outros palavras de esperança, palavras de amor, palavras de carinho, depositando valorização, enaltecendo sempre o valor do próximo. Porque ser cristão não é esperando o fim da vida para encontrar a Deus, mas é porque eu já encontrei a Deus. Agora o meu desafio é, por onde eu for, mostrar para as pessoas como é bom ter uma vida com Deus. E aquele que tem uma vida com Deus, ele não vive uma vida que desonra as pessoas. Aquele que tem uma vida com Deus, ele não precisa desmerecer os outros para se sentir melhor. Aquele que teve o encontro com Deus, ele já sabe o seu valor, ele já sabe o seu propósito, ele está pleno e agora ele pode transbordar sobre os outros. Porque agora eu saciei a minha sede, eu posso te ajudar a beber da água da fonte. E é porque eu encontrei, o meu foco é viver mostrando para as pessoas como é ter uma vida com Deus. Dito isso, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Se você não trouxe sua Bíblia, está projetado aqui também. Amém? Vamos ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse a Simão: tenho algo a dizer a você. Diga, mestre. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Queria convidar a igreja a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça nesse momento. Eu quero te dar a oportunidade de clamar por Deus nesse momento. Eu quero te dar a oportunidade de pedir a Deus para que Ele fale com você de maneira individual, independente de quem está aqui pregando nessa manhã, independente de como as minhas palavras vão chegar para você, mas que seja o próprio Espírito Santo falando. Peça a Ele para que nada te distraia, para que nada ocupe a sua mente e o seu coração, senão a palavra dEle, porque o único motivo de estarmos aqui nessa manhã é para adorar, para louvar, mas também para sermos confrontados e transformados pela presença dEle.
Pai querido, nesse momento, como igreja, nós pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Que o Senhor esvazie o nosso coração, esvazie a nossa mente. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade. Tira toda a preocupação com o que nós vamos fazer quando sairmos daqui, com o que vamos fazer amanhã. Nos ensine, Pai, a estarmos 100% concentrados, e nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Independente do que foi preparado aqui para essa manhã, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, Pai. Por isso, quebranta o nosso coração e nos leve a uma transformação verdadeira. Em Teu nome que toda a igreja ora, amém, amém. Nesse texto, Jesus estava na casa de Simão, não um discípulo, o leproso, em Betânia. E aí quando Jesus se reclina à mesa, para ter um tempo de mesa, uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro, contendo um óleo caríssimo, um óleo de nardo. E o preço desse perfume era correspondente a 1 ano de trabalho de um trabalhador normal. Então o que nós estamos falando aqui é de um perfume muito, muito caro. Não é igual o perfume da Avon, que a gente parcela de 12 vezes sem juros. Não é sobre esse ano que eu estou falando. É 1 ano de salário. Seria equivalente a mais ou menos 20 mil reais em um perfume. É sobre isso que a gente está dizendo. E se nós fôssemos pensar o que essa mulher nos ensina, o ato dessa mulher nos ensina que a honra tem que ser intencional. E se você está anotando, eu te convido. Se você não está, começa a anotar, porque isso te faz gravar. Em primeiro lugar, a nossa honra tem que ser intencional. Por quê? Porque convenhamos, se você tem um perfume que custa 20 mil reais, você não vai usar esse perfume para ir trabalhar. Eu amo perfume, eu adoro perfume. E tem alguns perfumes lá em casa que eu ganhei, que já tem mais de 3 anos, que eu só uso em ocasião especial. Olhe lá se já até não venceu. Porque tem perfume que a gente gosta tanto, que a gente usa vez ou outra. Ou no aniversário, ou num casamento importante. Agora, imagina comigo, eu sei que tem irmãos aqui que perfume de 20 mil é barato, mas para mim 20 mil, cara, é trabalho. Se eu tenho um perfume de 20 mil, acho que eu tranco até num cofre para meu filho não quebrar. Agora, pensa comigo, essa mulher tendo um perfume de 20 mil reais, ela ia sair andando por ele na rua se ela não tivesse a intenção de fazer algo com ele naquele dia? O que essa mulher está nos ensinando com essa atitude é a intencionalidade dela. Por isso que ela pega esse perfume e ela leva com ele para a rua, porque ela não estava pensando em usar durante o dia. Ela não estava pensando em reforçar o seu cheiro durante o dia, não. Quando ela sai de casa com um perfume de 20 mil reais, é porque ela tinha algo em mente. Ela tinha um melhor lugar para usar aquele perfume. Ela sabia que ela encontraria Jesus. E eu fico imaginando a expectativa, a ansiedade dela naquele dia. Ela sabia que Jesus estaria na casa daquele homem, então ela acorda mais cedo, ela se arruma, ela se prepara, ela leva o seu perfume com todo cuidado, ela chega mais cedo para poder sentar em um lugar perto de onde Jesus estaria. E eu fico pensando quantas vezes na mente dela, ela ficou ensaiando como que ela faria para se aproximar de Jesus, em como ela quebraria, em como ela lavaria. Não foi do dia para a noite que ela decidiu. Houve um preparo, houve uma intencionalidade. Isso aqui nos ensina que a honra ela é uma escolha, que a honra ela é uma atitude. Ela foi tão intencional que ela não passou o perfume aos pés de Jesus sem antes limpá-lo. Porque se ela molha o pé de Jesus com aquele perfume e o barro contido no pé dele ia virar uma lama. Mas ela foi tão intencional que primeiro ela lavou os pés de Jesus. Depois ela secou com os seus cabelos. Para só depois ela quebrar aquele frasco de perfume e derramar. É por isso que a honra tem que ser premeditada. Você precisa se planejar e organizar em como você vai honrar. Você precisa escolher a quem você vai honrar e pensar em como você pode fazer. A honra não vem somente de dinheiro, como neste texto. Não vem somente de presentes. A honra pode ser feita também através de atos de serviço. Tem dia que depois de sair de um longo dia de trabalho, de visitar as células até tarde da noite, tudo que eu quero fazer é chegar em casa, ligar a televisão e descansar. Mas eu sei que a minha esposa também teve um dia duro com um bebê em casa.
Mas se eu quero honrar a ela, a caminho de casa eu já preciso ir premeditando como que juntos a gente pode fazer as tarefas, como que eu posso de alguma forma aliviar para ela, para que juntos possamos descansar mais cedo. Percebe que a honra vai ao contrário da minha zona de conforto? Enquanto a minha zona de conforto está o tempo todo pensando em como eu posso ter descanso, em como eu posso me sentir amado, em como eu posso me sentir bem, o ato e a escolha de honrar vai o tempo todo me colocando ao contrário. Eu preciso me esforçar, eu preciso escolher, eu preciso ser intencional. Tiago Nigro fala que a surpresa é algo previsível. Isso quer dizer que você não sabe em como você vai ser surpreendido, mas você sabe que alguma hora a surpresa vai chegar e que você pode estar organizado para ela. Assim também é a honra. Você não sabe quem você vai ter a oportunidade de honrar. Você não sabe se no seu dia você vai encontrar lá o seu chefe, vai encontrar o seu pastor, vai encontrar alguém de surpresa, mas você sabe que você pode se organizar para honrar alguém. Talvez ter ali um bombom com uma frase na bolsa para entregar para alguém. Talvez ter uma palavra de esperança na ponta da boca para entregar para alguém que precisar. Você pode se organizar para honrar alguém que vier diante de você. Planeje, anote no seu caderninho. Talvez você é tímido, tem dificuldade, ensaie. Como que eu posso honrar alguém? Palavras que podem dar direito de alguém sentir amado, palavras que podem fazer alguém sentir melhor. Ensaie na frente do espelho, seja intencional. Planeje como honrar o seu cônjuge com atos de serviço, com palavras de carinho, com toque físico, com um passeio. Honre aqueles que trabalham com você. Às vezes a gente quer falar de Jesus para as pessoas, mas elas mal nos querem ouvir falar, de tanto que somos carrascos, de tanto que somos reclamões. Seja alguém agradável no seu ambiente de trabalho. Seja a pessoa que traz um sorriso, que traz uma palavra de esperança. Seja a pessoa que quando está todo mundo negativo, você levanta a bola. Antes de querer falar de Jesus para alguém, conquiste o interesse nela de ser ouvida por você. Descubra o que ela gosta, descubra o que ela faz de melhor, crie conexões, comece a honrar e você vai ver que as pessoas vão ter muito mais prazer, vão dar muito mais credibilidade para ouvir o que você tem para falar. Tem um livro que eu gosto muito que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o autor deste livro nos ensina que para conseguir a atenção de grandes homens, como presidentes, donos de grandes empresas, ele não chegava lá com carros importados, com roupas caras, com perfumes caros. Mas antes de ir àquelas reuniões das quais ele levantaria fundos para suas instituições carentes, ele conta no livro que ele pesquisava sobre a vida daquele presidente daquela nação. Ele pesquisava sobre a vida daquele CEO daquela empresa. E ele descobria sobre o que aquele homem gostava de falar. Ele descobria quais eram os hobbies, o que aquele homem fazia de melhor. E aquele homem estava ali sentado naquela mesa, já acostumado a todo mundo que entra pedir algum favor. Todo mundo que ia para se reunir com ele, ia para pedir. E quando o autor desse livro senta na mesa com esses homens, ele começa a perguntar daqueles assuntos que aqueles homens gostavam de falar. Ele começa a enaltecer o que aqueles homens haviam feito de melhor. E aqueles homens começam a contar sobre suas experiências, começam a contar sobre aquilo que gosta. E o autor fala que no fim da reunião, no fim da conversa, aqueles homens perguntavam como que eles poderiam ajudar aquele autor. Isso nos ensina que a honra conecta, que a honra gera conexão. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Pessoas que não são cristãs, pessoas que não são filhas de Deus, já descobriram o poder da honra. E nós que somos filhos do rei, ainda não aprendemos a desfrutar da cultura da honra em nosso meio. O meu desejo e a minha oração é que você saia daqui nessa manhã já pensando em como você pode honrar qualquer pessoa que vier diante de você. Que você se prepare, que você surpreenda as pessoas de alguma forma, honrando, seja com palavra, seja com carinho, seja com um presente. A sua atitude de servir, a sua palavra, o seu elogio, a sua forma de potencializar, o seu financeiro, tudo que você tem, de alguma forma pode multiplicar na vida de outra pessoa. Que você honre as pessoas
que você honre a Deus, mas que você também se prepare e faça com excelência. Bill Hybels fala que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Agora imagina usar da excelência para honrar a vida de alguém. Imagina usar da excelência que Deus nos ensinou para honrar a vida de pessoas que nem conhecem a Deus ainda. Seja intencional, saia de casa com o seu perfume caro, disposto a honrar alguém. Em segundo lugar, a honra não vem somente de dias felizes. O versículo 38 fala que chorando, ela começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Isso aqui nos diz muito sobre essa mulher. Provavelmente ela tinha presenciado o milagre de Jesus ressuscitar o jovem dentre os mortos. E talvez ela tinha ouvido a mensagem de Jesus aos fariseus e aos doutores da lei. E as palavras de Jesus tinham encontrado lugar no coração daquela mulher. E as lágrimas de dor dessa mulher nos mostram que ela não estava passando por um momento fácil. Mas também nos mostram que as tribulações e dificuldades da nossa vida não são justificativas para nós não honrarmos a Deus. Pelo contrário, em Coríntios fala para nossa leve e momentânea tribulação produzir para nós um peso eterno na glória de Deus. Os seus dias de dificuldade podem servir para duas coisas na sua vida. Em primeiro, para te fazer murmurar, reclamar, desonrar a Deus e piorar a vida daqueles que estão ao seu redor e que não têm culpa nenhuma do que está acontecendo. Mas em segundo lugar, para te fazer refletir, chorar aos pés de Jesus e clamar por socorro e fazer com que esse momento sirva para aprendizado e testemunho na sua vida. Não reclame das pedras no seu caminho, antes junte elas para fazer a sua fortaleza. Graças a Deus Ele me ensinou isso muito cedo e não tem como eu não mencionar do que Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 14 anos eu descobri um tumor muito grande enraizado no meu cérebro. E diante daquilo eu tinha duas opções. A primeira era reclamar, murmurar e tornar mais difícil a vida daqueles que estavam ao meu redor. Mas a segunda opção era sorrir, agradecer e confiar. E Deus me capacitou a escolher a segunda opção, ser abençoado e poder também abençoar. E naquela situação eu honrei a Deus com apenas um sorriso, era tudo que eu tinha para entregar. E Ele me abençoou não só com a cura, mas com o propósito e o privilégio de ser usado por Ele. Diante da tempestade, nós honramos a Deus e Ele nos abençoa. Diante da tempestade, nós honramos a Deus e Ele nos usa. Que da próxima vez que escorrer lágrimas de dor e sofrimento do seu rosto, que você use delas para regar a sua fé e a sua confiança em Deus. Da próxima vez que escorrerem lágrimas de dor e sofrimento no seu rosto, que você possa usar dessas lágrimas para te lembrar que o seu Deus é o socorro bem presente em qualquer situação. Em terceiro lugar, não honre a Deus com aquilo que não lhe custe nada. Em 2 Samuel, Davi nos traz um ensinamento semelhante ao que essa mulher nos trouxe. Davi queria comprar um terreno para levantar um altar ao Senhor. E quando o dono do terreno descobriu quem era que estava querendo comprar, o rei Davi, ele decidiu que ele não cobraria. E ele disse: não, Davi, para você eu faço de graça. Mas Davi não aceitou. Sabe por quê? Porque ele queria comprar aquele terreno para levantar um altar ao Senhor. E Davi disse: eu não quero dar a Deus algo que não me custe nada. E quantas vezes nós ficamos barganhando, negociando, para na hora de entregar a Deus ter menos prejuízo. Que na hora que for para ofertar, para dizimar ou para servir, que eu sirva de uma forma que não vai me consumir tanto. Não honre a Deus aquilo que não vai te custar nada. Entendo o que eu vou dizer, mas de alguma forma tem que doer. De alguma forma tem que pesar. Não pesar no sentido estou dando com tristeza, mas pesar no sentido eu estou dando o que eu tenho. Eu estou entregando um sacrifício. Eu estou ofertando algo. Não é a sobra. Senão não é sacrifício.
Davi disse: eu não posso oferecer ao meu Senhor algo que não me custe nada. A honra não deve ser feita com sobra, mas antes ela precisa sair de você. Ela precisa ter um sacrifício, seja em tempo, seja no financeiro, seja no seu orgulho, mas de alguma forma precisa doer, precisa, como se estivesse saindo uma parte de você. Eu estou dando para Deus algo que me custa, porque eu quero ofertar a Ele algo que eu amo. Aquela mulher, ela quebra o vaso, também de maneira intencional, sabe por quê? Ela não queria correr o risco de sobrar nenhuma gota daquele perfume. Ela quebra o vaso para todo o líquido que tivesse ali viesse sobre Jesus. Ela quer honrar Jesus com tudo que ela tem, com tudo que ela pode. Provérbios 3 diz: honre ao Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão os seus barris. A honra, ela abençoa o próximo, mas ela traz recompensa para quem está honrando. Agora, meu querido, como que você tem honrado a Deus com aquilo que Ele tem te dado? Como você tem honrado a Deus com o seu tempo? Quantas horas do seu dia são dedicadas para Deus? Seja para um tempo de leitura da palavra, seja para um tempo de oração, seja para um tempo de louvor, ou até mesmo para um tempo para abençoar alguém que está ao seu redor. Quantas horas do seu dia estão sendo para honrar aquele que tem te dado o fôlego todos os dias? Como você tem honrado a Deus com compromisso com o corpo, com a igreja de Cristo? Na igreja o que não falta é área para servir. Na verdade, faltam pessoas, faltam homens no estacionamento, faltam pessoas servindo na cantina, no Connect, no Kids, faltam pessoas. Como você tem honrado a Deus com o seu compromisso com a igreja? Porque tem gente que, além de não servir, não honra nem tendo compromisso a vir na casa de Deus. Como você tem honrado a Deus com suas finanças? E tem gente que até se ajeita no banco quando a gente fala sobre dinheiro, mas sim, nós precisamos falar. E Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, mas você precisa ensinar ao seu coração quem é o Deus dele. Você precisa ensinar para o seu coração que você não depende da provisão, mas você depende do provedor. Você precisa honrar a Deus com seus recursos, não com as sobras, mas com a gordura, com o melhor. Como você tem honrado a Deus com a sua família? Você tem levado a sua família a conhecer quem Ele é? Ou tem deixado que tudo flua na sua casa no modo automático? Deixado que as plataformas de entretenimento e as pessoas por trás dela eduquem os seus filhos com ideologias em troca de 20 minutos de paz para você? A sua família não te dá trabalho, a sua família é o seu trabalho. E como você tem honrado a Deus com esse trabalho que Ele confiou em suas mãos? Deus não te deu filhos para que os professores eduquem. Deus não te deu filhos para que o YouTube eduque, Netflix eduque. Deus te deu filhos para que você eduque. A Bíblia fala que os seus filhos são as suas flechas. E quando um arqueiro vai lançar uma flecha, não é só o trabalho de pôr no arco e lançar. Ele tem que equilibrar o peso entre as penas. Ele tem que deixar ela afiada. Ele tem que medir a força, ele tem que mirar, ele tem que direcionar. Isso requer tempo. Deus confiou pessoas em suas mãos. Deus confiou criaturas eternas para que você coloque o seu DNA e para que você direcione para onde elas vão. O quanto você tem honrado a Deus nesse trabalho que Ele te confiou. Em quarto e último lugar, tome cuidado com a desonra de coração.
Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Percebe que o fariseu não diz em palavras para que todos ouçam, mas o texto fala que ele diz a si mesmo. Ele visivelmente podia estar admirado, mas no seu coração há desonra. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, o seu semblante está dizendo algo, mas no seu coração há uma desonra. Talvez enquanto o seu marido fala com você e pastoreia o seu coração, o seu semblante finge paz, finge estar aceitando, mas no seu coração há desonra. Talvez enquanto a sua mulher está desabafando com você, no seu semblante, você finge compreensão, mas no seu coração há desonra. Talvez enquanto os seus filhos choram, você finge estar compreendendo, mas no seu coração há desonra. Talvez enquanto Deus ministra uma palavra no seu coração, você finge quebrantamento. Você finge estar compreendendo, mas no seu coração está havendo desonra. Cuidado com a desonra de coração. Talvez você pede o que seu chefe te pede. Talvez você fala, você obedece, mas com desonra no coração. Talvez você tenha torcido para a sua nação dar errada porque você não gosta do seu presidente. Cuidado com a desonra de coração. Assim como a honra afeta o próximo, mas o maior abençoado é você, a desonra também afeta o próximo, mas o maior prejudicado é você. A desonra nunca teve e nunca terá um fruto bom, seja em quem faz ou em quem recebe. Lúcifer desonrou a Deus e caiu. Adão e Eva desonraram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Os irmãos de Moisés desonraram a ele e se deram mal. Os filhos de Noé desonraram seu pai e se prejudicaram. E a gente poderia ficar aqui a manhã inteira trazendo exemplos de desonra na Bíblia, mas eu creio que já deu para entender. Quando você desonra, você está bloqueando o fluir natural de Deus na sua vida. Tome cuidado, porque a desonra, da mesma maneira que é natural, ela é muito perigosa. Eu não preciso me esforçar para desonrar alguém. Em brincadeira eu desonro, sem perceber eu desonro. Quando eu percebo, já desonrei. Mas é um mal que não volta, já foi lançado. Mas a honra, eu preciso me esforçar, eu preciso ser intencional, eu preciso vencer a timidez, eu preciso vencer a barreira, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso ter uma atitude. Enquanto a desonra é natural e a honra é intencional, lembre-se do que Jesus disse: a porta do reino é estreita. Isso me ensina que para as melhores coisas na vida vão ter custo, vão ter que ter sacrifício, vai ter que ter intencionalidade. Mas quando eu escolher fazer de qualquer jeito, ligar o automático, é porque a porta está larga, é porque está fácil. Escolha qual difícil você quer. O difícil que talvez você vai fazer uma brincadeira, vai gerar sorrisos amarelos, e alguém vai para casa ferido, magoado, decepcionado, desacreditando no valor que Deus colocou nele. Mas de outro lado, alguém vai te encontrar e vai sair contente, porque você lembrou dele, o propósito que Deus colocou para ele. Você lembrou o valor que ele tem para Deus. Enquanto a honra é uma joia do reino, a desonra é a estratégia de Satanás. E quantos de nós não temos sido usados por Satanás para dizer as mentiras que ele tem sobre nós, transvertidas de verdade ou de brincadeira? Talvez seu filho nunca acreditaria se Satanás falasse para ele um dia que ele é fraco, que ele é burro, que ele é incompetente. Mas ele acredita quando Satanás te usa para dizer.
Talvez sua esposa nunca acreditaria se Satanás falasse para ela que você não ama mais ela. Mas ela acredita quando ele te usa para convencer ela através das suas atitudes e das suas palavras. Talvez seu marido nunca acreditaria se Satanás olhasse para ele e dissesse que ele é fraco, que ele é incompetente, que ele é um fracasso. Mas ele acredita quando você é usada por Satanás para dizer isso para ele antes de sair de casa. E é assim que Satanás tem desconstruído os lares, separado famílias, desunido pai e filhos. Porque Deus trouxe verdade sobre nós. Nós somos filhos amados. Esse é o nosso valor. Mas quantas vezes não temos sido usados por Satanás? E às vezes até forma de brincadeira, temos dito para os nossos filhos, para nossas esposas, que eles não têm valor nenhum, que eles não prestam e que eles foram um erro para nós. Desonra é não demonstrar respeito ou valor. Desonra é tratar como um comum. Desonra é tratar como ordinário, como algo que não faz diferença, não fede nem cheira. A desonra em si, resumidamente, é a falta de honra. Mas enquanto a honra destrava o mundo espiritual, a falta de honra barra o sobrenatural de Deus. Prova disso está lá em Marcos, quando o autor diz que não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar poucos enfermos. Observe a palavra não pôde. Estamos falando sobre Jesus. E o texto não diz que Jesus não quis ou que ele não teve vontade. O texto está dizendo que ele não pôde. Jesus não estava retendo poder, mas o poder de Jesus foi contido por falta de honra. O contexto é que Jesus está entrando na sua cidade, na cidade da qual ele cresceu, e o seu próprio povo o desonra. Se eles tivessem honrado Jesus, tudo teria sido diferente. Outro exemplo está também em Marcos, quando Jesus está falando dentro de uma casa, e 4 amigos abrem o telhado e descem um paralítico numa maca, para que Jesus o cure. E o texto fala que Jesus percebeu que alguns fariseus ali zombaram, não em palavras, mas no seu coração. Jesus então perdoa os pecados e cura aquele paralítico. E aí o texto vai dizer que aqueles homens que zombaram ficaram admirados e até glorificaram a Deus. Mas o interessante é que eles ficaram admirados, mas eles não foram curados. Eles não receberam nenhuma recompensa, porque eles desonraram em seu coração. Em Marcos capítulo 14, nós vemos esse mesmo texto da mulher que derramou o perfume sobre Jesus. Em Marcos narra que quando ela o fez, Simão fala consigo mesmo, novamente no coração, que aquela mulher estava cometendo um desperdício, uma desonra, porque quando se trata de honra, não existe desperdício no reino de Deus. E a resposta que Jesus dá a Simão é fantástica, e eu não queria estar no lugar dele. Jesus fala: eu entrei na sua casa e não me deste água para lavar os meus pés, não me deste ósculo, nem ungiste a minha cabeça com óleo. A única coisa que nós ouvimos sobre esse homem é que seu nome era Simão e que ele desonrou Jesus na sua casa. Mas sobre essa mulher, até hoje a gente ouve falar. Ela honrou Jesus e por causa da sua honra, os seus pecados foram perdoados e ela foi salva. E algumas histórias são contadas em um dos evangelhos. Algumas histórias são contadas nos 3 evangelhos, mas a história dessa mulher é contada nos 4 evangelhos. Por isso, honre as pessoas. Deus tem confiado pessoas para estarem ao seu redor, pessoas que na maioria das vezes eu não vou conhecer, a nossa equipe não vai conhecer, nós não vamos ter acesso, mas você tem. Talvez você é a única oportunidade que essa pessoa teve um dia na vida de ser honrada por alguém, de um dia alguém acreditar valor na vida dela.
Enxergue o melhor em cada pessoa. Porque enxergar o pior é fácil. Satanás já joga isso na cara todo dia. Todo dia, desde o acordar, Satanás está sendo intencional em tirar de cada um de nós o nosso valor, em tirar de nós a nossa autoestima, em tirar de nós a nossa confiança. Tirar o valor das pessoas é fácil. Agora escolha o difícil de enxergar, de encontrar e de mostrar para cada um o valor que há nela. Eu não vou conseguir extrair o melhor de cada pessoa que está com você, mas você vai. Em todos os dias, deixe isso claro para as pessoas. Seja você quem vai ajudar a enxergar o melhor. Doe seu tempo. Talvez a nossa maior desonra tenha sido dar tempo a coisas e funções e ignorar pessoas. Não troque o valor, não troque o sentido, não honre coisas e despreze pessoas. Extraia de cada um o melhor que há nelas. O seu sorriso me traz tanta alegria. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus. Quando você chega, o ambiente fica mais alegre. Quando você está perto, eu sei que tem alguém com quem eu posso contar. As suas palavras me dão esperança. O meu dia fica mais feliz quando eu te encontro. Ensaie palavras. Ah, pastor, mas vai ser forçado. Seja intencional, ensaie. Porque as pessoas estão o tempo todo ouvindo o que elas têm de pior. Seja você a enxergar e a mostrar o que há de melhor em cada uma delas. Afinal, foi isso que Jesus fez por nós. Quando ainda estávamos imersos no pecado, destinados ao inferno, Ele olhou para mim e para você e Ele disse: vale a pena morrer, vale a pena sofrer, tem valor, tem tanto valor que eu vou pagar com a minha vida. Tudo depende da maneira como você enxerga. Cultive o melhor e você colherá o melhor. Presta atenção nisso. O plantio é opcional. Você escolhe o que você vai plantar. Você vai plantar coisa boa, você vai plantar comida, você vai plantar plantas, flores, você escolhe. O plantio é opcional. Agora a colheita não. Por mais que você não plante nada, você vai colher coisas ruins. Quer prova? Deixa uma terra. Pega um pedaço de terra e não planta nada. Volta lá em uma semana e você vai ver abrolhos, espinhos, pragas. Mas pelo contrário, vá lá e plante coisas boas. Plante sementes frutíferas. E volte a alguns meses e você vai colher do seu bom plantio. Honre aos líderes. A forma como você trata os enviados de Deus demonstra a forma como você trata o próprio Deus. Mateus capítulo 10 diz que ao honrarmos um líder da igreja, estamos honrando a Jesus. E ao honrarmos a Jesus, estamos honrando a Deus o Pai. A forma que tratamos um líder, a forma que falamos dele e até pensamos sobre ele, é a maneira como tratamos aquele que enviou esse líder. Em Samuel, Deus diz que aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezarem serão desmerecidos. A nossa atitude para com Deus reflete no nosso comportamento com os líderes da igreja. Você não pode dizer que teme a Deus se não tem respeito pela liderança espiritual sobre sua vida. Lembre-se de honrar e valorizar. O quanto você tem valorizado ao pastor da sua igreja e a cada mensagem que ele prepara. Se o pastor te prometesse um cheque de 500 mil reais para que você viesse em todos os cultos durante todo o ano, será que você viria? Talvez você se comprometeria a não aceitar nenhum convite que disputasse com o dia de vir à igreja. Não perderia nenhum culto, seja por preguiça, por sono, não deixaria de vir.
Mas no caso de não ter a promessa em dinheiro, onde que está o seu compromisso? Onde está a honra ao seu pastor que passa horas preparando uma mensagem para Deus falar com você e você não está aqui? E se você viria assiduamente por dinheiro, mas não vem por compromisso e por honra, é porque você valoriza mais ao dinheiro do que ao líder espiritual que Deus colocou sobre sua vida. Salmos capítulo 92 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando somos plantados na igreja local, sob a liderança e sob a mentoria de um pastor, a nossa vida floresce. O salmista não está dizendo aqueles que frequentam, o salmista está dizendo aqueles que estão enraizados. Se você está plantado na igreja, você vai valorizar as palavras que Deus dá para ela, através da liderança da igreja. Você temerá a Deus, temendo também aos líderes que foram confiados por Deus na sua vida. Agindo assim, você receberá tudo que Deus tem para você. Tessalonicenses capítulo 5 diz: queridos irmãos, honrem os oficiais da sua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhes o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Não é opinião minha, é a Bíblia. E o que a Bíblia está nos ensinando é que quando nós colocarmos em prática a cultura da honra, o agir de Deus vai ser ainda mais natural em nosso meio. Davi é um grande exemplo disso. Mesmo sabendo que Deus já havia deixado Saul, mesmo sabendo que Saul queria matar, Davi disse: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele não estava se referindo a si mesmo, ele estava dizendo sobre Saul, que estava perseguindo, tentando matar ele. Como consequência, Deus honrou Davi e ele foi um rei extraordinário. E honre a Deus. A única maneira de andarmos em verdadeira honra é honrando a Deus em primeiro lugar. Provérbios 3, versículo 9 diz: honre ao Senhor. Devemos valorizar, estimar, respeitar, reverenciar o Senhor acima de tudo e de todos, com palavras, com cânticos, com atitudes, com as finanças, com o tempo. Mas a gente desonra a Deus quando nós valorizamos qualquer pessoa ou coisa acima dele. O nosso objetivo inicial e final é honrar a Deus. A nossa honra às autoridades, líderes, cônjuges, filhos, tudo isso honra Jesus e que passa essa honra para Deus. Abraão honrou Deus acima de tudo, até mesmo do seu filho Isaac. E quando Deus pede a Abraão para matar Isaac, Deus não queria a morte de Isaac, até porque Deus seria o único que sacrificaria o seu filho. Mas Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. A melhor forma de honrarmos a Deus é obedecendo e dependendo dele. Todos nós conhecemos a história de Davi. E a Bíblia fala que Davi estava depois de uma guerra comemorando, celebrando, dançando, cantando a Deus. E aí Mical da janela despreza Davi. Sabe o que acontece? Daquele dia em diante Mical fica estéril. Tem muita gente ficando estéril, não gerando vida, não dando certo em nada que faz, porque tem levado uma vida de desonra. Se você falhar, eu vou saber que há alguém de importante na sua vida que você deixou de honrar. Mas se você prosperar, eu vou saber que você honrou a todos que estavam ao seu redor. Rubem foi o primeiro filho de Jacó com Lia. Ele seria o primogênito e a gente sabe a bênção que há na primogenitura. Mas em 1 Crônicas diz que Rubem perdeu o direito da sua primogenitura e sua descendência não seria lembrada, porque ele desonrou seu pai. A desonra impede a recompensa. A desonra impede que a bênção de Deus alcance as pessoas. Mas cada um oferece o que tem. Conta uma história que
certa vizinha não gostava da mulher que morava ao seu lado, tinha problemas, tinha dificuldades. E um dia, para cutucar ela, para irritar ela pegou um cesto, e nesse cesto ela colocou lixo, frutas apodrecidas, fezes dos seus animais, plantas mortas, e mandou para a casa da sua vizinha. A sua vizinha, no entanto, no dia seguinte, encomenda flores, doces, frutas, manda fazer um cesto lindo e manda entregar na casa da vizinha com o seguinte recado: cada um dá o que tem. É natural eu esperar das pessoas lá fora desonra. É natural eu esperar que as pessoas no trânsito me fechem, me xinguem. É natural eu esperar ser maltratado no caixa de um mercado. Porque cada um oferece o que tem, mas o que não é natural é nós, filhos de Deus, homens e mulheres dos quais foi pago um alto preço, homens e mulheres dos quais o preço foi a vida de um homem santo, puro, imaculado. Nós que recebemos vida, e vida em abundância, nós que recebemos a eternidade, não é natural que nós entreguemos desonra às pessoas, porque todos os dias temos recebido o melhor de Deus. Cada um dá o que tem. E o que você tem entregado? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Eu queria orar por você nessa manhã. Eu não queria que você saísse daqui se sentindo culpado pela sua desonra, porque, como eu disse, é natural, acontece, flui. Mas eu queria que você saísse daqui compromissado a se esforçar, a entender o seu propósito e o desafio que Deus te deu de acreditar, de colocar valor nas pessoas, de ajudá-las a enxergar o melhor que há nelas, de lembrá-las do que elas fazem bem, de lembrá-las de como elas são usadas por Deus, de lembrá-las do valor que elas têm. E caso elas não saibam, você vai dizer: você tem tanto valor que alguém morreu na cruz por você, para que você tenha vida eterna, e para isso basta você aceitar o nome dele. Eu queria te dar um tempo para que você orasse, se comprometendo a ser alguém que vai acreditar e colocar valor por onde você for. Eu estou constrangido aqui nessa manhã, Pai, porque enquanto eu pregava, o Senhor me lembrou das vezes que, em brincadeiras, eu desonrei pessoas ao meu redor. Talvez eu nunca vou conseguir reaver pessoas das quais já nem estão mais na minha vida, e às vezes em uma brincadeira eu disse que talvez elas eram feias, desengonçadas, eu não sei, eu não lembro, mas com certeza no coração delas está cravado, e elas sempre vão lembrar. Eu te peço perdão, e eu te peço que o Senhor ressignifique isso na vida de cada uma delas. Eu te peço que o Senhor me ajude, Pai. Eu faço um compromisso com o Senhor aqui diante da igreja, a me esforçar todos os dias a enxergar o melhor nas pessoas. Por mais que pareça não ter, eu vou procurar, eu vou encontrar algo de melhor e eu vou mostrar para aquela pessoa que ela faz bem. Deus, nos leve a ser uma igreja que honra, que vive essa cultura da honra, para que no nosso meio ninguém se sinta mal, mas que todo mundo se sinta amado e potencializado, Pai. Nos leve a um nível de honra, Pai, assim como o Senhor teve conosco, uma honra sacrificial, uma honra de entrega, uma honra de amor. Em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.